Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe comigo o segundo capítulo. Está começando agora. Vamos lá? O segundo item do decálogo diz o seguinte: o cristão não deve violar a sua consciência política. Ele não deve negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade noutra direção. Para expor durante 6 minutos, eu vou convidar o pastor William Corsino, que é pastor, missionário, professor formado em teologia, pós-graduando pela PUCRS, atua no Conselho Consultivo e da Comissão de Planejamento da Agência Missionária AIME. Ele é do movimento Missão na Íntegra e fundador e responsável pela página Foco Missionário. É um prazer receber o irmão pastor William Corsino. Por favor, quem vai reagir à fala do pastor William Corsino é o pastor Clemir Fernandes. Pastor Clemir Fernandes possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, aqui nessa cidade de Niterói, a melhor do mundo, licenciatura, bacharelado e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua na ONG Viva Rio e ele é pesquisador do Instituto de Estudos da Religião, ISER. Pastor William, 6 minutos para o irmão falar a respeito desse item, por favor. Tem a palavra. Obrigado, Carter. Boa noite a todos e todas. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando e debatendo temas tão relevantes. Me sinto privilegiado de estar entre pessoas tão preponderantes na igreja, na sociedade, e é um privilégio real estar aqui. Chega a ser um peso ter a companhia aí do Clemir. A luz dele realmente está ofuscando aqui, hein? É um privilégio. Mas vamos lá, vamos seguir nesse tema. O cristão não deve violar sua consciência política, ele não deve negar sua maneira de ver a realidade social, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade em outra direção. Primeiro, enquanto cristãos, repudiamos qualquer tipo de violência, a quem quer que seja, não importa se é física, psicológica, social, qualquer tipo de violação é repudiada por nós. Aqueles que, de alguma forma, tentam legitimar a violência, mesmo dizendo-se seguidores de Jesus de Nazaré, estão em oposição a ele. Não estão sob a influência do Espírito de Cristo, mas agem influenciados pelo Espírito do Anticristo. Outra coisa que gostaria de destacar é que uma consciência política corresponde à defesa dos interesses coletivos e não de interesses particulares, como bem colocou a Priscila. Logo, a meu pensar, o verdadeiro seguidor de Jesus de Nazaré, no mínimo, ficará incomodado ao perceber que a liderança de sua igreja local está tentando induzi-la a um voto antagônico aos interesses coletivos, já que isso fere a essência da fé cristã. Lembrando aqui o apóstolo Paulo, que ele vai exortar a igreja de Filipe a viver no Espírito de Cristo. Ele diz, em Filipenses 2, do 3 ao 5, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E qual é o modo de pensar de Cristo, né?
o Mateus vai dizer para a gente no capítulo 20, do 25 ao 28, que Jesus está reunindo os seus discípulos e ele diz: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder, ser o superior entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No Sermão do Monte, Jesus então vai até evocar a tradição rabínica dos olhos bons e dos olhos maus, em que ter um olho bom significa ser generoso, solidário, e ter um olho mau significa o contrário, é ser mesquinho, egoísta. Os olhos bons são olhos iluminados, que contemplam levar em consideração a necessidade das outras pessoas. Os olhos maus são olhos de trevas, de que não conseguem enxergar nada além de si mesmo. No entanto, com relação à consciência política, eu trago também a consideração do professor Salvador Sandoval. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Social. Segundo ele, a consciência política é formada por aspectos identitários, pela cultura, por meio do conjunto de crenças internalizadas pelo indivíduo e pelo contexto social no qual o sujeito se localiza. No entanto, ele ressalta que é preciso também levar em conta que não apenas o cotidiano influencia a consciência do sujeito, mas também as instituições que ele entra em contato. Aqui, eu chamo a atenção para duas grandes influências, as denominações e um paradigma histórico da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela pouco participa das atividades regulares da política. E isso é fruto de uma história autoritária em que a sociedade relegava a política, ou seja, a responsabilidade de controlar e dirigir o país, para as elites. Porém, num sistema democrático, quem deve controlar a política é a sociedade, né? Pelo, para e com o povo. E como as instituições denominacionais não estão divorciadas da sociedade, ela reflete essa cultura autoritária. Cultura essa que deveria ser superada pela ação do Espírito de Deus. Porém, em muitas denominações, o Espírito foi resistido. E o líder dessa denominação usurpou a autoridade que lhe foi confiada, a meu ver, perdendo assim a legitimidade. Por isso, mesmo que um líder da igreja tente conduzir o voto da comunidade noutra direção, te digo, meu amigo, resista. Não viole sua consciência política. Não negue a realidade social da cidade por benefícios à sua denominação. Lembre-se, quando o olhar é particular, é mesquinho, nas palavras de Jesus, a luz que está dentro de você se tornou trevas. E que tremendas trevas são. Agora eu passo a palavra, então, para reagir ao apóstolo Clemir, apóstolo de todas as gentes. Meu querido irmão, tem a palavra. Sim, sou apóstolo porque sou enviado de Jesus, como todas e todos aqui, né? Viu, Eduardo? Exatamente. Mas eu quero aqui saudar todas e todos que nos acompanham neste encontro de sexta-feira 13, né? Muito bom isso, né? Reunidos e reunidas. E ouvir o William com tanta sabedoria, com profundidade e também com espiritualidade que nos toca e mobiliza, como já ouvimos os demais, também as demais, e a gente está feliz por estar neste encontro, porque celebrar a democracia neste espaço que a gente pode coletivamente, de maneira plural, pensar e dialogar acerca da nossa fé em relação à nossa cidadania e consciência política para uma intervenção pessoal e intransferível com a democracia, como bem disse o pastor Evaldo Ramos na sua abertura. E aí, Eduardo e pastor William Corsino, acho importante chamar a atenção para isso que você nos trouxe, né? Dessa consciência política que é construída a partir da própria vivência da pessoa na interação com a sua realidade social. E bom que você faz esse destaque, William, porque muitas pessoas procuram construir a sua própria consciência negando a realidade à sua própria volta. Há uma certa tradição mais antiga da igreja
de que as pessoas estavam com os olhares voltados tanto para o céu que não conseguiam ver a realidade à sua própria volta, né? E Jesus é aquele, como já temos ouvido, tão humano assim, só podia ser Deus. Ele sai do céu e vem viver conosco. E aqui ele convive com a nossa própria realidade, com a nossa dor, com o nosso contexto, com as nossas contradições, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, e toda a sua atuação pessoal, ministerial, pastoral, eclesial, divina, é no sentido de perceber a realidade à sua volta e agir em função da realidade à sua própria volta. Por isso, essa consciência política, como você bem disse, William, ela é construída a partir da realidade que eu consigo ver, e não que eu consiga esconder o que não queira ver. E essa minha consciência me compromete, juntamente com a minha fé, a ter uma intervenção que eu não sou conduzido por quem quer que seja, nem mesmo por uma liderança eclesiástica, episcopal, pastoral, mas não. A minha relação com Deus decido sobre isso. E para completar, um princípio muito caro da reforma protestante, que a gente lembrou recentemente, é do sacerdócio universal. Cada pessoa tem competência perante Deus para, na relação com Deus, buscar retomar sua relação com Deus, arrepender-se das suas falhas e corrigir-se para que possa estar de maneira aceita pela graça e misericórdia de Deus. Se para a salvação, que é um assunto de natureza eminentemente espiritual, a gente tem sacerdócio universal como doutrina, quanto mais para a nossa atuação social e política como cidadão. Por isso, eu queria aqui propor, de acordo com o que a gente ouviu desse tópico e com a palavra de pastor William, uma espécie de sacerdócio cidadão, ou um sacerdócio de cidadania, né? Um sacerdócio político, em que, se para a minha espiritualidade tem um sacerdócio universal, a partir da minha relação com o próprio Deus, quanto mais para a minha identidade política de perceber a realidade, e ninguém possa violar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, aquilo que eu estudo, aquilo que eu identifico. E por isso, nem uma liderança religiosa, ninguém pode dizer em quem eu possa votar ou não votar. O que eu posso é mostrar caminhos que são incompatíveis com a perspectiva bíblica a partir daquilo que é a verdade de Deus, mas não dizer que esse ou aquela não são candidatos que não estariam de acordo, apenas que isso seja contrário à própria vontade de Deus. Então, termino dizendo que o sacerdócio universal tem um diálogo com a ideia de sacerdócio político, em que a minha cidadania se constrói a partir de eu assumir o meu próprio voto, independente de outras pessoas, mesmo eu ouvindo, mesmo eu aprendendo, mesmo eu dialogando, mesmo eu interagindo, até mesmo com o pastor, mas a decisão consciente, autônoma, intransferível, como já dito aqui, é minha própria, porque também na dimensão política tem um sacerdócio universal. Muito obrigado, pastor Clemi, que aceitou a minha provocação e deu uma palavra bíblica sobre o assunto do apostolado. Muito obrigado. Essa palavra sacerdócio cidadão é algo que nós temos que pensar aí, porque é uma reação extremamente pertinente à palavra do pastor William. Ficou gravado isso na minha mente. E eu gostaria de convidar para uma intervenção breve de 1 minuto a jornalista Aline Cipaúba. Ela é teóloga e mestranda em teologia pública. Está desde São Luís, no Maranhão, terra boa. Eu queria te fazer uma pergunta, por favor, minha irmã Aline. Tem pastor, líder de comunidade, dizendo que existe partido do diabo. É isso mesmo? Será que existe algum partido do diabo ou algum partido de Deus? Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, saber agradecer a oportunidade das mulheres também estarem aqui debatendo. É um desafio falar depois de um profeta, né? Um profeta como o Clemi, que sempre traz aí para a gente essas questões tão desafiadoras. O William também com uma palavra muito necessária. Dentro dessa minha resposta, Eduardo, eu vou falar sobre essa questão rapidinho, dessa questão de partido, né? Do diabo e de Deus, enfim. Eu queria pontuar só uma frase aqui de um político francês. Ele diz o seguinte: política é uma questão muito séria, né, para a gente deixar apenas nas mãos dos políticos, né? Essa frase ela é muito substancial para nós, é uma crítica para nós, né? Então, como cidadãos e cidadãs,
é nosso dever público construir uma consciência política, né? Como já foi falado, esse sacerdócio político, não deixar só nas mãos, então, daquelas pessoas que vão ser eleitas aí, né? Após o domingo. Então, violar essa consciência política, esse sacerdócio político e cidadão, é violar nossa própria existência, né? Então, a gente tem um papel fundamental aí nesse domingo, né, em votar em nome do bem comum e não em nome de uma instituição. Né? Hoje, a gente tem uma bancada da Bíblia, viu, Eduardo, que parece meio que uma bancada aí, muito do diabo, se a gente for entender a questão de diabo como uma construção que viola os princípios cristãos, né? Entendendo Claro. o diabo, entendendo a partir desse contexto, né? Que nos mostra, então, uma bancada que nos mostra que votar em alguém somente porque ele é evangélico, mas sem vocação para coisa pública e sem entendimento político, leva a uma degradação social, que é isso que a gente tem vivido, né? Acredito que nunca antes, né, os valores cristãos ficaram tão ausentes do poder executivo, mesmo com um slogan que coloca Deus acima de todos, né? Então, será que você coloca Deus acima de todos então, um poder que é de Deus? Né? Fica essa questão para nós. Eu acho que está claro para nós que a ideologia ela pode ser cega, ela pode ser um mal quando um instrumento de domínio das consciências, né? Então, hoje a gente vive uma onda ideológica muito adestrada, acrítica, que cega os princípios éticos e cristãos, mesmo sendo fiéis a práticas que são abomináveis. Né? Então, esse seria o meu ponto de colocação nessa questão e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A Aline, que é jornalista e teóloga, está mestrando em teologia pública, falando lá do Nordeste brasileiro, onde a terra é quente sempre, mas venta a brisa do mar, não é? Exatamente. Muito obrigado.